Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui, chegando com mais um vídeo do canal do Interferência de Passe. E hoje, bora falar um pouquinho sobre a semana 16, que já tá batendo na porta com um baita jogo hoje à noite, diga-se de passagem, e que vai abrir aí uma rodada pra lá de importante nessa reta final da temporada regular. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe, beleza? Dito isso, vinheta na tela aí, bora falar de NFL. Bom, meu povo, bora então com a nossa watchlist da semana 16, rodada importantíssima dessa reta final de temporada, os jogos aqui valendo muita coisa, e é claro, separei os 4 mais interessantes e que na minha opinião serão os mais importantes desta semana para a gente conversar um pouquinho aqui. E é claro, não tem como começar sem falar do jogo que vai abrir a rodada, o Thursday Night Football de hoje, entre Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, jogaço válido pela NFC Oeste, o jogo mais importante da temporada para as duas equipes até aqui, até porque quem vencer assume a liderança da divisão de forma isolada e também assume a ponta da Conferência Nacional. De um lado, a gente tem o time de Los Angeles, que viaja para encarar o time de Seattle, é o time a ser batido da liga no momento, tem um ataque formidável, com Puka Nacua sendo dominante, como sempre, e é claro, Matthew Stafford no comando desse ataque, jogando a nível de MVP, inclusive encabeçando aí a corrida pelo prêmio individual nessa temporada, e vai encarar um time de Seattle, que é um time bastante equilibrado, que conta com um ataque com potencial interessante, com Jackson Smith-Njigba jogando como o jogador ofensivo do ano, é o favorito, na minha opinião, mas é claro, o fator fundamental, o principal setor dessa equipe é a defesa, que é um espetáculo, a segunda melhor da liga, na minha opinião, e que tá jogando a nível de elite nesta temporada. E se tem um setor que já conseguiu parar o ataque dos Rams esse ano e que tem tudo para conseguir bater de frente novamente, é essa defesa de Seattle. Então, jogaço hoje à noite, vale muita coisa, quem vencer se distancia aí de forma isolada na divisão e assume a ponta da Conferência Nacional também. Então, não vamos perder o Thursday Night Football de hoje. E seguindo aqui, um outro jogo de rivalidade da Conferência Nacional, aliás, uma rivalidade pra lá de histórica, é a partida entre Green Bay Packers e Chicago Bears, jogo no sábado, às 22h20 da noite, um jogo que também vale muita coisa, uma revanche pro time de Chicago, que voltou a assumir a ponta da NFC Norte após a última rodada, com uma vitória e também a derrota do time de Green Bay, e é um time que, se vencer aqui, pode acabar encaminhando esse título de divisão, e é um time que a gente não fala muito, mas é talvez uma das equipes mais subestimadas da liga até agora. Tem um ataque equilibrado, com um jogo terrestre pra lá de impressionante, um dos melhores da liga. O Caleb Williams tem jogado melhor, e a defesa é uma das defesas também mais subestimadas da liga, a defesa que mais rouba a bola dos adversários até aqui nesta temporada, e vai encarar o time de Green Bay, que tem muito talento, é um time muito completo, muito sólido também, tem uma defesa que é uma das melhores da NFL, top 5, quem sabe, porém que perdeu o Micah Parsons, e isso é uma coisa que acaba afetando bastante. E no ataque, a gente tem o Jordan Love comandando, fazendo uma temporada interessante, tem um corpo de skill players ali sólido, com um jogo terrestre que pode impactar mais, que tem um potencial interessante também, porém que sofreu bastante no último jogo, principalmente o quarterback número 10 da equipe de Green Bay, que sofreu ali contra a forte defesa do Denver Broncos. Porém, cada jogo é um jogo, né? Todo jogo tem uma história diferente, e essa partida eu vejo que vai ser muito pegada, muito intensa, até por conta dessa rivalidade, por ser uma rivalidade histórica, uma das mais intensas da NFL, e eu vejo aqui um jogo pra lá de interessante que a gente não pode perder neste sábado à noite. E agora, mudando de conferência para o terceiro jogo da nossa watchlist, queria falar um pouquinho sobre a partida entre Jacksonville Jaguars e Denver Broncos, jogo lá no Mile High, no Colorado, na casa do Denver Broncos, jogo importantíssimo para a conferência americana também. O time de Jacksonville, que vem melhorando semana após semana, o Trevor Lawrence vem tendo bons jogos, na última semana ele simplesmente destroçou a defesa do New York Jets, teve uma atuação para lá de espetacular, mas eu queria chamar a atenção
para a defesa do time de Jacksonville, que é uma boa unidade, principalmente parando o jogo terrestre, uma das melhores da liga nesse quesito, e que também tem qualidades roubando a bola do adversário. No começo da temporada era uma das melhores defesas forçando turnovers, e eu acredito que essa defesa não tenha desaprendido a roubar a bola do adversário, e é uma coisa que a gente tem que ficar de olho nesta partida também. Porém, eles vão viajar para encarar o melhor time da conferência americana até aqui, o time do Denver Broncos, que é o atual líder da AFC de forma isolada, vem tendo ótimos jogos, tem uma defesa top 3 da NFL, uma das melhores da liga, que pressiona muito, que saca o adversário e que tem uma secundária para lá de competente, comandada pelo Patrick Surtain, o melhor corner da liga, na minha opinião, e que tem um ataque que tem muito talento, tem muito potencial e que eu gostaria de ver mais. É um ataque que durante a temporada como um todo demorou para engrenar, foi funcionando aos trancos e barrancos, mas como eu falei, tem bastante potencial, e isso ficou escancarado na última semana, com o Bo Nix tendo um jogo pra lá de espetacular, comandando o setor ofensivo de Denver na vitória contra o Green Bay Packers, e eu gostaria de ver mais jogos assim desse quarterback. Eu acredito que ele consiga assim ser um franchise quarterback, comandando ali de forma pra lá de competente, bem sólida, esse ataque do Denver Broncos, e se ele conseguir repetir essa última performance, a equipe de Denver tem tudo para ir muito longe na pós-temporada deste ano também. É um jogo muito importante e eu gostaria que a gente ficasse bastante de olho, porque tem bastante coisa pra gente ver nessa partida no domingo. E para fechar a nossa watchlist, quero falar um pouquinho do Monday Night Football, o jogo entre New England Patriots e Baltimore Ravens, jogo lá em Baltimore, jogaço de bola. O time dos Patriots vem de uma derrota pro Buffalo Bills, que encosta na divisão, mas ainda assim o time dos Patriots não tá morto, é um time bastante equilibrado. Drake May vem fazendo uma temporada de altíssimo nível, e é claro também os running backs, o Travion Henderson, desde que assumiu a titularidade no backfield de New England, vem tendo atuações espetaculares, tá jogando muita bola, e eu acredito que ele pode ser um fator fundamental nesta partida também. Apesar que eles vão encarar uma defesa que tá jogando muito bem também, a defesa de Baltimore, que desde que ficou saudável, vem sendo uma das boas defesas da liga também. O que eu tenho um pouco de pé atrás é do ataque dos Ravens. O Lamar Jackson visivelmente não tá 100%, mas ainda assim a gente não pode passar pano. Ele não tá jogando bem, não tem tomado as boas decisões que a gente costumeiramente vê ele tomar, e principalmente correndo com a bola. A gente não tá vendo ele ser o mesmo corredor de antes, e isso pode acabar impactando um pouco no jogo. Porém, Lamar Jackson é um quarterback talentosíssimo, um QB elite, e a gente sabe que ele pode elevar o time dele de patamar a qualquer momento, e é por isso que a gente não pode descartar o Baltimore Ravens nessa briga pela AFC Norte, eles que estão correndo atrás do Pittsburgh Steelers em busca da sua divisão. Por isso que eu vejo aqui um jogo pra lá de intenso, pra lá de pegado, um jogo muito complicado para ambas as equipes. Não vejo uma vantagem clara para nenhum dos dois times, e é por isso que eu acho que vai fechar com chave de ouro a semana 16. E é isso, esses foram os 4 jogos da nossa watchlist. E claro, tem muita partida espetacular ainda nesta rodada, mas esses são os 4 jogos que eu acredito que vão ser os mais importantes desta rodada. E agora, bora para a parte que importa do vídeo, que são os palpites para a semana 16. Bom, meu povo, bora então para a parte que interessa do vídeo, que são os palpites da interferência de passe para a semana 16. E na última rodada, tive um aproveitamento que eu não gostei tanto. De 16 jogos, acertei 9 palpites e errei 7, né? Acredito que eu poderia ter ido bem melhor. E na temporada como um todo, são 147 acertos e 77 erros, né? Um aproveitamento bem interessante, porém, como eu falei, gostaria e acredito que poderia ter sido melhor se eu não tivesse escorregado em algumas rodadas atrás, mas é isso aí, bola pra frente, tem muita coisa ainda, e bora para os palpites da semana 16, que tem muito jogo pra gente falar aqui. Começando com o Thursday Night Football, jogo entre Los Angeles Rams e Seattle Seahawks. Como eu falei, time de Los Angeles é o time a ser batido na liga, mas se tem um time, na minha opinião, que consegue bater de frente com esse time, é o time de Seattle. No último jogo entre as duas equipes, muito equilibrado, e apesar dos erros do Sam Darnold, o time de Seattle ficou a um field goal de 61 jardas de vencer a partida
partida e jogando no Lumen Field com a defesa jogando no nível espetacular, eu acredito sim numa vitória do time do Seattle Seahawks e é neles que eu vou palpitar aqui. Então, vitória de Seattle jogando em casa, frente ao seu torcedor para assumir a liderança da divisão e da conferência. Seguindo, jogo no sábado, às 19 horas, partida entre Philadelphia Eagles e Washington Commanders, jogo em Washington. O time dos Commanders não conta com Jayden Daniels, tá bom? Já tá cravado fora do restante da temporada. Vai encarar o time de Philadelphia, que voltou a vencer e que continua liderando a divisão. Ainda assim é um time forte, com uma ótima defesa e um ataque com potencial muito bom, que precisa melhorar, mas o talento tá ali. E aqui acredito uma vitória fora de casa do time dos Eagles. É um time superior, um time mais equilibrado e mais completo. Então, vitória do time de Filadélfia jogando fora de casa. O outro jogo do sábado, tá bom? Agora às 10h20 da noite, jogo entre Green Bay Packers e Chicago Bears, vingança para o time de Chicago, que reassumiu a liderança da divisão norte da Conferência Nacional e que se vencer aqui pode acabar encaminhando o título dessa divisão, e é nisso que eu acredito. Eu vou numa vitória do time de Chicago, que tem uma defesa subestimada, que rouba muita bola do adversário e um ataque que também vem melhorando aos poucos. Tem um jogo terrestre fortíssimo e que também conta com Caleb Williams melhorando cada vez mais sob o comando do Ben Johnson. Do outro lado, a gente tem um time bastante equilibrado, que tem talento também, porém, a ausência do Micah Parsons nessa defesa de Green Bay me preocupa, e é por isso que eu acredito que o time de Chicago, ainda mais por jogar em casa, leva certa vantagem aqui, e é o que eu acredito que vai vencer o jogo. Então, vitória do time dos Bears jogando em Chicago. Seguindo com o jogo do domingo agora, Tampa Bay Buccaneers viaja a Carolina para encarar os Panthers. O time dos Bucs, que não vem jogando bem, essa é a verdade, o ataque tá jogando muito mal. Apesar do Baker Mayfield ter feito uma boa partida na última rodada, acredito ainda assim que o time não esteja fazendo por onde, não esteja merecendo realmente a liderança da divisão, né, neste momento. O time dos Panthers também não me inspira confiança, tá? Aqui é um jogo que eu acho muito difícil, inclusive, palpitar, porém, eu vou com o time da casa, sem convicção nenhuma, mas acho que o time dos Panthers vai ter a vantagem aí por jogar frente ao seu torcedor e deve vencer o jogo por uma margem aí de 2 a 3 pontos no máximo. Um jogo muito difícil, vejo caminhos claros para ambas as equipes, porém são dois times que eu não tenho gostado de assistir nas últimas semanas. Mas vitória do time dos Panthers jogando em Carolina. Seguindo, Buffalo Bills vai viajar para encarar o Cleveland Browns, tá bom? O time de Buffalo que venceu na última semana o time de New England fora de casa. Josh Allen sabe que em dezembro se transforma, o cara já é elite, mas chega o último mês do ano, ele parece que vira um ET. E aqui eu acredito que eles vão passar por cima, sim, do time de Cleveland, mesmo jogando contra uma defesa pra lá de espetacular, com o Myles Garrett em busca do recorde aí de mais sacks numa temporada. Inclusive, acredito que ele consiga bater o recorde neste jogo, tá bom? Eu acho que o matchup do Myles Garrett contra a SOL seja até um tanto favorável para o jogador do Cleveland Browns, mas ainda assim não vai ser o bastante para parar o Josh Allen, e aqui eu acredito numa vitória do Buffalo Bills jogando fora de casa. Seguindo, Los Angeles Chargers e Dallas Cowboys, jogo em Dallas. O time de Los Angeles que venceu o Kansas City Chiefs fora de casa, varreu o rival de divisão e inclusive acabou eliminando o time dos Chiefs dos playoffs nessa temporada. E o Dallas Cowboys que perdeu para o time do Minnesota Vikings na última rodada. Inclusive não acreditava nisso, achei que o time conseguiria vencer, até porque tem um ataque muito bom, uma defesa que vem melhorando, mas foi um jogo que acabou me decepcionando um pouco. Inclusive para esta partida, vejo alguns caminhos para o time de Dallas vencer, mas eu vou com uma zebra fora de casa. Justin Herbert para mim é mais quarterback que o Dak Prescott, e eu acredito que ele consiga chamar a responsabilidade, botar a bola debaixo do braço e vencer esta partida, 2 a 3 pontos, também no máximo 4 pontos de vantagem. Um jogo bastante pegado, mas acredito sim numa zebra vitória então do time dos Chargers fora de casa. Cincinnati Bengals viaja a Miami para encarar os Dolphins. Tua Tagovailoa no banco de reservas, tá bom? Já foi confirmado. Quinn Ewers será o titular do time de Miami, e eu acho que isso não é uma boa notícia pro torcedor dos Dolphins, tá bom? Não acredito que o Quinn Ewers vá fazer algo diferente, que vai mudar o patamar da equipe, e jogando contra o Joe Burrow, eu acho que o matchup é bem favorável para o time visitante, mesmo com uma defesa pra lá de ruim de Cincinnati. Vitória do time dos Bengals jogando fora de casa, com o show de Joe Burrow e Ja'Marr Chase aqui, tá bom? E New York Jets
viaja para encarar o New Orleans Saints. O time dos Jets é um dos 2 piores times da liga, na minha opinião, só fica acima do time de Las Vegas e vai encarar o time de New Orleans, que apesar de ser um time que não me empolga muito, tem alguns pontos interessantes. Tem uma defesa sólida, apesar da idade avançada, e tem o Tyler Shough no ataque fazendo um trabalho decente, e eu acredito que aqui ele tenha tudo para ter um bom jogo novamente, e eu acredito sim numa vitória do time da casa, vitória do New Orleans Saints para cima do time fraco de Nova York. Seguindo com o jogo entre Minnesota Vikings e New York Giants, 2 times que já estão eliminados, porém, no lado de Minnesota eu vejo um time mais completo e mais equilibrado. Na última semana, o DJ McCarthy teve uma ótima partida contra o time dos Cowboys, comandou muito bem esse ataque, e eu espero que ele repita a dose aqui. O time dos Giants é um time esfacelado por lesões, que não está jogando tão bem na temporada, apesar do Jackson Dart fazer um bom trabalho, na minha opinião. E mesmo jogando em Nova York, eu acho que o time de Minnesota, por ser um time mais completo, até falando na questão de saúde, eu acho que eles levam vantagem e vão vencer esta partida aqui. Então, vitória dos Vikings jogando em Nova York contra os Giants. Seguindo, Kansas City Chiefs contra Tennessee Titans, 2 times eliminados. Kansas City Chiefs, que teve uma temporada pra lá de decepcionante, não conta com Patrick Mahomes, que rompeu o tendão de Aquiles, está fora da temporada, ainda inclusive periga ficar fora do começo da próxima temporada também. Vamos ficar alerta como vai ser a recuperação do quarterback de Kansas City. Vai viajar para encarar o Tennessee Titans, um time em rebuild, que não pensa em vencer hoje, tanto que tem um recorde aí, um número de vitórias bem baixo, apenas 2 na temporada, e eu não acredito que será a terceira. Por mais que o time de Kansas City não tenha Patrick Mahomes no comando do ataque, eu acho que é um time superior, mais equilibrado, que tem tudo para vencer essa partida aqui. Apesar de eu ver caminhos para o time de Tennessee conseguir uma zebra aqui, mas eu acredito uma vitória do time de Kansas City jogando fora de casa e chegando à 7ª na temporada. Então, vitória dos Chiefs jogando fora de casa. Atlanta Falcons viaja a Arizona para encarar o Cardinals. Kirk Cousins teve um ótimo jogo contra o Tampa Bay Buccaneers na última semana. Vai encarar o time de Arizona, que tem até jogadores interessantes, tanto no ataque quanto na defesa, apesar de ser um time que esteja decepcionando bastante na temporada, né? Apenas 3 vitórias até aqui no ano, e aqui eu acredito, inclusive, que o time amargue a sua 12ª derrota. Vejo o time dos Falcons um time mais equilibrado, um time superior. O Kirk Cousins jogou muito bem no último jogo, acho que ele consegue encontrar ritmo e repetir a dose, apesar do time do Arizona Cardinals ter caminhos para parar este ataque, mas eu acho que o Kirk Cousins, juntamente com o Bijan Robinson correndo com a bola contra os Cardinals, consigam levar a vitória para o time de Atlanta fora de casa. Então, vitória dos Falcons aqui. Jacksonville Jaguars viaja a Denver para encarar os Broncos. Jogaço de bola, um jogo muito interessante. Não acho que o favoritismo do time de Denver seja tão grande aqui. O time de Jacksonville tem uma boa defesa, que é boa contra o jogo terrestre, que rouba muita bola do adversário, mas ainda assim jogando em Denver contra uma defesa espetacular do time dos Broncos. O ataque também bastante talentoso. Bo Nix teve um jogo muito bom na última rodada. Eu acho que aqui ele tem tudo para conseguir repetir o feito, ou pelo menos ter um jogo decente, e eu acho que será o bastante para levar a vitória para o time dos Broncos, que depende apenas de si para conseguir a folga da Conferência Americana. E aqui acredito na 13ª vitória do time dos Broncos, que vence os Jaguars em casa. Pittsburgh Steelers, Detroit Lions, jogo no Ford Field em Detroit. Os 2 times com 8 vitórias e 6 derrotas. O time de Pittsburgh lidera a sua divisão e precisa continuar vencendo para garantir esse título da AFC Norte. O time de Baltimore está ali colado atrás em busca dessa divisão e vai encarar o time de Detroit, que também não pode sequer pensar em perder, porque ainda está fora da zona de classificação wildcard da Conferência Nacional. Vencer aqui é tudo para ambas as equipes, e eu acredito numa vitória do time de Detroit. Joga em casa, ambiente hostil, a torcida é maluca, vai lotar o estádio, e é claro, o time não pode perder. O time dos Lions precisa vencer e contar com tropeços dos adversários para conseguir se classificar. Então, o senso de urgência aqui, na minha opinião, bate mais alto para o time de Detroit, que vence essa partida, que tem tudo para ser bastante pegada, tá bom? Mais vitória do time de Detroit. Seguindo com o Las Vegas Raiders, que viaja a
Houston para encarar os Texans, um jogo, na minha opinião, bastante poupa-tempo. Os Raiders é o pior time da NFL neste momento, o Gene Smith não jogou o último jogo, estava lesionado, não sei se volta para esta partida, mas ainda assim, independente de qual seja o quarterback do time de Las Vegas, eu acho que o time do Houston Texans é muito favorito e deve vencer esse jogo com certa facilidade. O ataque vem melhorando, o CJ Stroud vem tendo bons jogos, teve um ótimo jogo contra o Arizona Cardinals na última semana, e essa defesa, para mim, a melhor da NFL nessa temporada. Tem um front espetacular, que pressiona, que saca, e uma secundária que aí é uma das melhores da liga também, que tá jogando muito bem, Derek Stingley comandando esta unidade, roubando muita bola. Eu acho que aqui todos os caminhos levam a uma surra do time de Houston jogando em casa. Então, vitória dos Texans contra os Raiders. Sunday Night Football, New England Patriots contra Baltimore Ravens, jogo em Baltimore, jogaço de bola, inclusive só uma correção, falei que era Monday Night Football na watchlist, mas na verdade é o jogo do domingo à noite, né? E aqui eu acredito numa vitória do time de New England, jogando fora de casa, jogo dificílimo, tá bom? Um jogo muito parelho, o time de New England que tem ali no Drake May fazendo uma ótima temporada, o jogo terrestre encaixando também, porém a defesa tem problemas para parar justamente o jogo corrido, e é o que pode levar o time de Baltimore a assustar. Mas ainda assim, acredito que o time de New England, que vem fazendo uma temporada melhor, mais assertiva, tem um time mais equilibrado e que está apresentando um futebol americano de mais qualidade no momento. Então, vitória do time dos Patriots fora de casa. E para fechar, o Monday Night Football, jogo entre San Francisco 49ers e Indianapolis Colts, um jogo bem interessante, não vejo um favoritismo tão grande para o time dos 49ers, ainda mais por jogar fora de casa, uma defesa cheia de lesões que não pressiona o quarterback, e acredito que esse seja o caminho, inclusive, para uma zebra que leva aí o Indianapolis Colts à vitória. Eu acho que se o Philip Rivers não for pressionado e conseguir conectar passes curtos e rápidos, o time dos Colts tem aí um caminho claro para vencer o jogo. Porém, não acredito nisso. Kyle Shanahan tem feito um ótimo trabalho esse ano, talvez seja aí o técnico do ano, seria o meu voto nesse momento, e eu acho que ele vai conseguir extrair o melhor tanto da defesa quanto desse ataque. Aliás, o ataque que está significativamente mais saudável a este ponto da temporada. O Christian McCaffrey está jogando bem, o Brock Purdy também tem feito jogos decentes, e eu acredito que eles consigam fazer frente a uma defesa do time dos Colts que jogou bem na última rodada, mas não acredito que consigam parar este ataque aqui. Vitória do time de São Francisco jogando fora de casa, mas num jogo bastante pegado, bastante complicado, e como eu falei, vejo caminhos interessantes para ambas as equipes, mas eu vou com o time de São Francisco jogando fora de casa aqui. E é isso, esses foram os 16 jogos da semana 16, bastante jogo interessante, claro, partidas muito importantes nesta reta final de temporada. Vamos ver se eu consigo fazer aí pelo menos uns 10, 11 acertos nessa rodada para melhorar o desempenho desta temporada aqui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. Deixe aqui nos comentários quais serão os melhores jogos dessa rodada na opinião de vocês e também os palpites de vocês para a semana 16. E por favor, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo para continuar ajudando no crescimento do canal. E sigam também o Interferência de Passe nas redes sociais que estão passando aqui na tela e que eu vou deixar também na descrição deste vídeo, bem como as minhas redes sociais pessoais. Me sigam lá para a gente trocar uma ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Aquele abraço e falou, pessoal!